Você já passou por um problema tão sério que você olhava, pensava, se preocupava e simplesmente não via nenhuma solução? Ou você já perdeu uma grande oportunidade e de repente você, quando passou aquela oportunidade, você olhou para trás e pensou assim: nossa, como eu não vi essa oportunidade antes? Estava bem aqui na minha frente, como é que eu não vi isso? Olá, eu sou Sandro San. Seja muito bem-vindo ao Caminhando e Pensando. E hoje eu quero te contar uma história, e essa história eu ouvi da Dona Miriam. E se você não sabe quem foi Dona Miriam, você pode procurar aqui na hashtag Caminhando e Pensando, ou aqui no YouTube, e você vai ver um vídeo onde eu falo, né, de quem foi a Dona Miriam, da importância que a Dona Miriam teve para mim. Mas a Dona Miriam foi uma grande mentora que eu tive na minha vida. E ela me contou uma história de um judeu muito jovem, que um dia resolveu sair e tentar a vida numa outra cidade para fazer fama, dinheiro, fortuna. E ele foi para essa cidade, só que tinha um problema. Essa cidade era uma cidade antissemita. E se você não sabe o que é antissemita são aquelas pessoas que gostam de comer judeu com farofa e maionese. Enfim, são pessoas que odiavam judeus. E ele foi tentar a vida nessa cidade, né? Contra tudo e contra todos, ele foi tentar a vida nessa cidade. E chegando lá, aconteceu um assassinato nessa cidade e todo mundo na cidade odiava ele, né? As pessoas queriam ver ele fora de lá. E quando houve esse assassinato, o juiz da cidade, e o juiz era tipo um prefeito, né? O juiz forjou provas, criou situações para incriminar aquele judeu. E ele foi então incriminado, julgado e foi condenado a morrer na forca. E aí ele estava lá, né? Preso na cadeia, na véspera, esperando ser enforcado. E para ele aquilo era uma coisa que não tinha saída. Ele estava realmente, estava claro para ele que ele ia morrer enforcado, não tinha jeito. E então deram para ele o direito de fazer um último pedido. E ele vai, então, pede para receber uma visita do mestre rabino dele, da cidade dele, né? Para que ele pudesse, dar uma última bênção para ele antes que ele morresse. E o rabino foi lá falar com ele, e o rabino está conversando com ele, e tudo que o rabino falava, ele simplesmente não encontrava eco, né? Ele não fazia sentido para ele, nada fazia sentido para ele. Até que em um dado momento, ele virou para o rabino e falou assim: mestre, não adianta, eu sou um homem morto. E quando ele disse isso, o rabino virou para ele e falou assim: então eu vou embora, porque eu não converso com defuntos. E o rabino foi embora e deixou ele ali pensando naquela noite. E ele então passou aquela noite inteira pensando nas coisas que o rabino havia dito para ele, né? E chegou no dia seguinte, ele foi ser enforcado. E aí tinha lá aquela festa, né? Porque enforcamento na cidade era festa, né? Tinha lá uma festa, várias pessoas, né? Um circo armado, a forca armada, tudo. E aí o juiz chegou lá, né? No meio daquele palco, né? E ele lá preso para ser enforcado, o carrasco parado do lado, né? Com aquele capuz preto. E o juiz falou assim: olha, como eu sou um homem muito generoso, né? Eu vou dar a chance de você provar que o seu Deus é realmente o único Deus, um Deus, né, que é onipresente, né, enfim, de Deus de todas as coisas. E o povo antissemita, eles tinham vários deuses, né, e essa era uma das razões pelas quais eles odiavam os judeus, porque os judeus tinham um Deus só. E, enfim, ele vai lá e pega 2 papéis e escreve nos 2 papéis a palavra culpado. Só que ele vira para a multidão e fala assim: olha, eu vou dar a chance de você provar que o seu Deus realmente é um Deus poderoso e é um Deus que vai te salvar. Aqui nesses papéis, né, tem 2 palavras, né, tem 2 sentenças: culpado e inocente. Você vai tirar uma delas, e aquela que você tirar, né, vai ser então a sua sentença. Se o seu Deus é um Deus tão poderoso, né, é um Deus que sabe de tudo, é um Deus realmente tão, tão poderoso como vocês judeus dizem, você certamente, o seu Deus vai tratar de ajudar você a se inocentar. E aí ele foi e deu para o judeu um papel. Só que naquele momento, o jovem judeu estava muito presente, né? Ele estava muito atento, ele tinha ouvido a conversa com o rabino no dia anterior e ele tinha finalmente percebido que ele ainda não estava morto. E ele viu quando o rabino pegou e escreveu nos 2 papéis, culpado. É claro, o rabino só queria fazer uma festa para a cidade, né? E aí ele pegou o papel, levantou para o alto e falou assim, no meio da multidão, né? Aqui, está aqui a sentença do meu Deus. E pegou o papel e engoliu o papel. O povo ficou
desesperado, o juiz ficou louco, né? Queria cancelar aquilo e falou que não podia, que aquilo não tinha jeito. Só que ele estava no meio da multidão. E ele virou para o juiz e falou assim, bom, é muito fácil se saber qual é o resultado, porque se no papel tinha culpado e no outro inocente, consequentemente o papel que o senhor tem é a sentença contrária daquela que eu engoli. E o rabino então, e o juiz então não teve outro jeito senão abrir o papel, e no papel estava escrito culpado, e consequentemente supôs-se que o papel que ele engoliu estava escrito inocente, e ele teve que ser solto, teve que ser liberto então. E por que eu estou te contando essa história? Porque muitas vezes, quando a gente está com algum problema, quando a gente está... nós somos máquinas de definições, né? Nós somos máquinas de definir coisas, nós somos máquinas de definir pessoas, de definir situações. E quando a gente está com um problema, não é muito diferente disso. Quando você está com um problema, na verdade, na sua cabeça, você está nada mais, nada menos preocupado. Você está preocupado com algo que você considera definitivo. Então você acha que algo vai acontecer e você simplesmente reage àquilo. Para você, aquilo é alguma coisa que vai acontecer, você fica buscando, o seu cérebro fica buscando forma de reagir àquilo, reagir àquele problema, tá? E a verdade, quando você fica tão preocupado, quando você fica tão concentrado em reagir àquele problema, você simplesmente não está conseguindo enxergar nada que está à sua volta. Às vezes, algumas pessoas chegam pra gente e falam que a gente está com um problema, né? E tentam falar com a gente, dar alguma ideia, dar alguma sugestão, a gente não ouve, a gente simplesmente acha a ideia ruim, a gente acha tudo acha que não vai dar certo, acha que não tem jeito. Porque no nosso cérebro, nós somos tão convictos, né? E uma coisa interessante, o seu cérebro, ele é muito seu amigo, o seu cérebro é muito parceiro, né? Então, quando você fala pro seu cérebro que alguma coisa não tem jeito, ele acredita, ele realmente faz tudo para provar para você que realmente você está certo, que aquilo não tem jeito. A mesma coisa acontece quando você, por exemplo, está diante de uma oportunidade. Muitas vezes você está tão cego para uma ideia, você está tão cego querendo ver uma coisa que você acha que vai acontecer, que vai ser no futuro, e que você não está presente, você não está olhando para as coisas que estão à sua volta, você não está prestando atenção nas coisas que estão à sua volta, nas coisas que estão acontecendo à sua volta. E aí, quando você não presta atenção nas coisas que estão acontecendo à sua volta, quando você vê, né, simplesmente a oportunidade passou. Como eu falei antes, nós somos máquinas de definir pessoas, né? Nós temos ideias pré-concebidas sobre as pessoas. A gente, quando conhece uma pessoa, a gente define aquela pessoa. A gente, quando ouve uma pessoa falar, a gente define aquela pessoa. Ah, o fulano é assim, o fulano é assado. A gente define o nosso futuro. A gente, quando está vivendo situações, nós definimos o resultado. Nós colocamos na nossa cabeça que um resultado é aquele e pronto. Daí, então, a gente só passa a reagir. E quando a gente faz isso, na verdade, o que a gente está fazendo nada mais nada menos é de que pegar uma situação que é no futuro, porque um problema que ainda não aconteceu, ainda não é um problema, né? Um problema que ainda não se concluiu, que não se resolveu, não teve uma conclusão, ele de fato, ele ainda não aconteceu, ele está na nossa cabeça. E aí, quando a gente faz isso, a gente deixa de ter a clareza necessária, né? O nosso cérebro, ele fica travado, ele fica preso naquela única solução, naquele único caminho. É igual aqueles burros, né, que botam o seu negócio, né, a gente só olha para aquele caminho, a gente não consegue ver nada que está à nossa volta, a gente não consegue ver nada que está acontecendo ao nosso redor. Enfim, eu li outro dia uma frase que dizia: quem quer ter conhecimento, busca aprender algo novo. Quem quer ter clareza, busca desaprender daquilo que sabe. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje do Caminhando e Pensando. E se você gostou, clique, compartilhe, comenta, faça qualquer coisa. Porque a pior coisa que você pode fazer é não fazer absolutamente nada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.